eu sou filho de surfista, né? Então, desde muito novo, meu pai já me levava pra praia, já me mostrava assim, né, como nadar. Até que a gente mudou pra Bahia, né? Quando eu tinha 12 anos, a gente foi pra Bahia. E pô, foi ali que foi o meu primeiro contato assim, com o mar, né? Com as ondas mesmo. E eu lembro que eu fui jogar bola, né? Primeiro dia que a gente chegou lá, fui pra praia jogar bola. E quando eu vi a galera surfar, e aquilo mexeu muito comigo, sabe? Foi uma paixão mesmo, assim. Eu fiquei hipnotizado, não conseguia parar de olhar e cara, que legal, eu quero fazer isso. Um adolescente cheio de sonhos, que começava a viver uma paixão que traria muitas coisas novas. Minha vida mudou com o surf, assim, e os sonhos mudaram também, né? Eu passei a querer viajar o mundo para competir, para pegar as melhores ondas e sei lá, né? Quem surfa tem essa vontade de explorar assim, ondas, né, que não são muito conhecidas, e isso se tornou meu sonho. Viajar o mundo, competir, ter patrocínio, poder me tornar um atleta profissional, e era assim meu grande sonho, era fazer parte do circuito mundial de surf e me tornar um atleta profissional. Mas a ilusão de aproveitar a vida e as más influências fizeram com que Jonas desviasse o caminho. Com o surf, né, começou a tomar tomou uma grande parte da minha vida, né, da minha infância, assim, eu me dedicava muito a surfar, eu treinava muito, só que aos 14 anos mais ou menos, dos 13 para os 14, assim, logo depois, assim, né, eu conheci as drogas e infelizmente, na verdade, foi isso que enterrou esse meu sonho, né, porque as drogas tomaram mais parte do meu tempo do que o próprio sonho de surfar. Foram quase 10 anos em que trocou o que mais desejava na vida por coisas que a princípio eram inofensivas. Minha adolescência, a melhor parte da escola, os amigos verdadeiros, assim, todos eles foram embora também. E, pô, foi isso, foi mais ou menos assim, um caminho para um abismo, né? Um abismo que por pouco não o engoliu e o fez refletir sobre o rumo que a sua vida estava tomando. Aos 23 anos, né, eu estava na praia com alguns amigos, a gente tinha se reunido ali para fumar maconha e tal. E eu me dei conta, assim, de quem eu tinha me tornado, né? Eu olhei para mim mesmo, né? Tem até um versículo que fala: examine-se o homem a si mesmo. Naquele dia eu fiz isso sem saber, né? Sem conhecer a palavra de Deus. Eu me examinei, primeiro por fora, eu olhei para mim. E foi engraçado, eu estava aqui em Cabo Frio, e Cabo Frio a orla é muito bonita, né? Tem casas assim muito bonitas. E eu comecei a olhar, cara, eu vi uma casa muito legal na beira da praia. E eu vi que eu morava de aluguel numa casa muito ruim, né? Sabe que esses pensamentos começaram a vir pra minha mente, assim. Aí de repente passou um casal de mão dada, né? Pô, e o cara tava todo arrumado. Aí eu olhei pra mim, eu tava com a bermuda velha, a camisa velha, sabe? Meio largado assim na praia, de noite. E ele com a menina linda, e eu olhei pro lado, eu vi que eu tava com um monte de marmanjo feio, sabe, sujo ali do meu lado. Cara, aquilo me trouxe a recordação, os sonhos que eu tinha quando eu era garotinho. E que eu tinha perdido, sabe, que eu não sonhava chegar aos 23 anos e me tornar quem eu tinha me tornado. Pelo contrário, eram pessoas que eu não queria nem ser amigo, na verdade. E eu vi que eu tinha me tornado uma pessoa dessa, assim. E foi o dia que eu decidi realmente largar as drogas e falar: eu não quero mais essa vida, né? Eu quero pedir para Deus uma segunda chance, né, aquele dia. Mesmo sem saber muito bem orar, mesmo sem saber como falar com Ele, né? Eu pedi essa segunda chance para Ele. No último dia que eu usei droga, que eu decidi realmente, que eu vi que não fazia mais parte da minha vida, foi o primeiro dia que eu fui na igreja de coração, assim mesmo, e tomei a atitude mais importante da minha vida, né? Que foi entregar minha vida para Jesus ali e aceitar tudo que eu tinha que mudar na minha vida para ser como Ele é, né? Aos poucos, ele reconstruía cada pedaço da história que havia perdido. Retomei o esporte com foco total, até para mim voltar a pegar as ondas grandes, que eu sempre foi minha grande paixão. E, né, comecei a trabalhar, porque na época eu não estava trabalhando, voltei a estudar e minha vida tomou um rumo que eu sempre quis ter. Mas quando tudo, enfim, parecia caminhar no destino certo, um susto aos 26 anos poderia enterrar o sonho de Jonas definitivamente. Eu tinha combinado de colocar uma placa na minha igreja, né, com um antigo pastor, e essa placa durou quase 3 anos para ser colocada, né. Desde o primeiro dia que eu me propus a fazer, foram acho que 2 anos mais ou menos, do primeiro dia que eu me propus até o dia que eu fui aplicar essa placa.
muitas coisas, né, aconteceram para que eu não colocasse essa placa, mas nesse dia eu decidi perseverar para fazer a obra na casa do Senhor. Eu falei, não, cara, por mais que o mato esteja bom, né, me chamaram para ir para o churrasco, eu falei, pô, cara, não, né, eu fui lá, comi rapidinho, não, tem que ir lá para a igreja. Durante a instalação da placa, né, era uma placa de 6 metros, ela ficava suspensa na marquise do prédio. Eu não reparei que passava um fio de alta tensão muito perto e quando eu puxei a placa para trocar a lona dela, a placa tocou no fio de alta tensão. E eu tomei uma descarga de 13.800 volts, né, uma descarga que poderia ter tirado a minha vida de maneira muito rápida. Foi algo muito rápido, eu não percebi que estava recebendo uma descarga assim de início. E quando eu me dei conta que era um choque, jamais ia imaginar que era um choque de 13.800 volts, né? Eu pensei que era um choque de 220, só que eu não conseguia soltar a placa. E eu não perdi a consciência. Eu tentei chamar o amigo que estava lá no telhado comigo, não conseguia falar, eu tentei soltar a placa, não conseguia soltar. Eu pedi muito para Deus me dar uma segunda chance, porque naquele momento veio na minha cabeça a minha mãe, veio meu pai, que eu não tinha me despedido deles, né? E eu queria, sabe, dizer para eles que eu amava eles de novo. Deus, deixa eu ver meu pai, preciso dizer pro meu pai que eu amo ele, né? Preciso falar para minha mãe o quanto ela é especial para mim. Pô, me dá uma segunda chance, Deus. E eu pedi. Aí com certeza Deus me deu a segunda chance na hora, porque a placa soltou da minha mão, despencou do 3º andar do prédio e eu caí a meio metro de despencar lá de cima também. Em meio ao desespero dos que acompanhavam o que havia acontecido, uma coisa chamava a atenção. Eu lembro que a primeira reação que eu tive foi de dar glória a Deus. E eu não parava de dar glória a Deus. Foi engraçado porque o pessoal vinha falar comigo, né? O cara que estava lá comigo falou, não, cara, glória a Deus, eu tô bem, cara. Glória a Deus, chama o resgate aí, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, obrigado. Eu não parava de agradecer. E o mais engraçado foi que no começo do dia, né, na noite anterior, eu tinha ouvido uma música, né, num radinho, que fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né, que não se abalarão, mas permanecem para sempre. Cara, e aquilo ficou na minha mente, eu não parava de cantar isso, sabe? Senhor, eu confio em Ti. E o bombeiro falava pra mim, cara, fica quieto aí, cara, sabe? Respira fundo, a gente vai tirar daqui, tá tranquilo? Não, meu, eu tô tranquilo. E cantava pô, eu vi que fazia parte de algo muito maior do que eu pudesse imaginar. Eu não sei como, não sei o porquê, mas eu decidi naquele momento ali acreditar que era um plano de Deus para minha vida, e aquilo me deu uma paz tão grande que mesmo sem mexer as mãos, né, eu preocupado, claro, porque minhas mãos não mexiam, mas a felicidade estava presente na minha vida, né? O pior momento dela. Foram 2 meses e meio de internação, período de oração e afirmação da própria fé. Eu orava muito para Deus porque eu acreditava que Deus podia restaurar os meus braços, né? Tinha muita fé nisso, que Deus podia. Na verdade, eu não tinha outra opção. Para mim, não ia ter outra opção, né? Essa questão de amputar os meus braços, eu não acreditava. Até o dia que realmente chegou essa notícia, e era uma médica muito dura, né? Uma médica, ela era engraçada, ela era uma médica muito bonita. Só que ela só vinha com notícia ruim, então eu não aguentava olhar para ela, porque ela era muito dura. Ela falava para mim, era a única pessoa que me falava a verdade, realmente, assim, ó. E aí ela chegou, ó, a gente vai ter que amputar os seus 2 braços, senão você vai morrer. Eu lembro que no momento antes da cirurgia, que eu cheguei na sala de cirurgia, assim, eu fiquei esperando o médico chegar. Chegou um médico, um senhorzinho, e aí ele falou pra mim assim, pô, cara, que vida dura, né? Pô, como é que Deus permite acontecer algo com uma pessoa, né, tão bonita como você, tão novo, cara? Pô, que Deus é esse, né? Eu falei, não, cara, eu confio em Deus, eu sei que o que tá acontecendo é pra algo maior, eu não sei por quê, mas eu sei que eu tô fazendo parte de algo da vontade de Deus, né? A certeza do amor de Deus não deixava duvidar de que havia razão para o que estava acontecendo. Quando eu sofri um acidente, eu lembro de passar algo na minha mente assim, de não perguntar para Deus o porquê. E isso era muito forte para mim, tantas vezes eu cheguei próximo de falar isso, né, mas eu não falava, né? Eu sabia que eu não podia perguntar o porquê, então eu não falava nunca o porquê. Em meio a tantos momentos, um se tornou inesquecível. Nesse dia meu pai ficou 3 horas comigo. E aí leu revista, fez palavra cruzada, e eu tava com muita dor. Mas eu gostava de passar para eles que eu era forte, né? E eu falei, pai, me coloca na cadeira aí, pô, pra gente trocar uma ideia legal, né? A gente conversar de frente a frente, assim. Queria mostrar pra ele que eu tava bem, né? E quando ele me colocou na cadeira, eu senti muita dor, mas tanta dor, que eles me davam morfina e não passava. Eles me anestesiaram, literalmente, não passava.
Até que pai, bota de volta na cama lá, cara, tá doendo muito, chorando de dor, né? A minha estratégia de mostrar pra ele que eu era forte foi totalmente contrária. Aí meu pai falou assim, pô, Jonas, vamos ler a Bíblia, cara. E meu pai nunca tinha lido a Bíblia comigo, meu pai não era convertido na época. Hoje, graças a Deus, meu pai segue os caminhos do Senhor, tem escrito uma nova história também na vida dele. E naquele momento, assim, eu lembro de ter aberto os olhos muito feliz, assim, e de repente eu esqueci da dor, mas, né, sei lá por que Deus tirou a dor ali. Falei, pô, bora, pai, né? Pô, quantas vezes eu orei pela vida do meu pai, né? Quantas vezes eu, jejuava pela vida dele, fazia propósitos e nada acontecia. De repente ele estava me propondo ler a Bíblia, né? Eu falei, pô, vamos ler. Ele, vamos ler o quê, né? Eu falei, vamos ler o Novo Testamento, né? Que, pô, Deus vai confortar a gente, Jesus, através da história dele, vai falar com a gente aí. E aí ele abriu aleatório em Tiago, né? No livro de Tiago. E aí quando ele leu, cara, a passagem de Tiago 1, versículo 2, já fala assim, meus irmãos têm por motivo de grande alegria, né? Passagem por várias provações. Cara, quando ele leu isso, eu falei, que isso, pai? Lê de novo aí, esse negócio aí. E aí ele leu de novo, né? E quando ele começou, eu lembro que a gente, do versículo 2 até o versículo 4, né? Falando sobre perseverança, né? Que a perseverança tem uma obra perfeita na nossa vida, né? Para que a gente seja perfeito e completo, né? E isso, cara, ele falava e essas palavras entravam no meu coração assim, e eu ficava muito forte, sabe? Cada vez me fortalecendo mais. E até que a versão da Bíblia que a gente leu falava assim no final, porque a perseverança tem a sua obra perfeita e completa, para que sejais perfeitos e completos, não tendo deficiência alguma, né? Caraca, quando falou não tendo deficiência alguma, eu falei, tá vendo aí, pai? Deus está falando pra gente que eu não sou deficiente, meu. Que, pelo contrário, eu vou ser perfeito e completo. É só mais um, a gente vai passar por muitas outras e vamos nessa, né, meu irmão? Naquele momento ali, acho que a ideia de ter ido para a cadeira, né, para mostrar para ele que eu era forte, se reverteu na palavra de Deus e Deus usando meu pai ali para falar comigo. E, cara, esse é o versículo que eu tenho para minha vida, assim. A alegria de voltar para casa trouxe à tona a nova e dolorosa realidade. Eu tinha voltado para o mundo real, né? Eu não tinha mais enfermeira para cuidar de mim, não tinha mais ninguém para me ajudar a comer. Tinha meus pais, claro, né? Fiquei na casa dos meus avós também, então, mas no hospital era normal, se precisasse de alguma coisa, eu pedia para a enfermeira, pô, eu estava no hospital, mas em casa eu passei a tentar fazer as coisas. E eu vi que eu não conseguia fazer. E pela primeira vez, ele desabou. Mesmo vendo os milagres de Deus na minha vida, mesmo vendo Ele agindo mesmo, sabe? Milagres assim diários, coisas assim muito grandiosas mesmo. Eu passei a reclamar e esquecer da segunda chance que Deus tinha me dado, que eu tinha pedido, e passei a pensar até em me matar, tirar minha própria vida. A depressão realmente tomou conta de mim. A descoberta da nova modalidade trouxe um novo sentido para a sua vida. Um ano depois, assim, eu tive a ideia de pegar um stand-up e adaptar o remo, né? Porque a única dificuldade que eu tinha era de ficar em pé na prancha, né? E no stand-up eu já venho em pé, então deu esse plim ali na cabeça. Foi como se a felicidade voltasse para minha vida completa, sabe? Eu estava feliz porque eu estava vivo, Deus tinha me mostrado que Ele tinha me dado uma segunda chance, eu era muito grato já, depressão já não fazia mais parte da minha vida. Pô, mas faltava, sabe, aquela última peça do quebra-cabeça ali. E foi assim que o surf voltou mesmo para minha vida e eu voltei a ser rato de praia, né? Não saí mais da praia. A dedicação o fez acumular ótimos resultados. Fui segundo colocado no maior campeonato de stand-up do mundo, né? Que é o Battle of the Paddle. E fui campeão do maior circuito do Brasil também de stand-up, sendo o único deficiente nas duas competições, assim, a competir com a galera normal. Se esconder, nunca mais. A vida de Jonas mudou completamente. Sua rotina hoje se resume nisso, em diariamente estar aqui, cerca de 1 a 2 horas, treinando e desfrutando da grandeza que Deus preparou para ele. Eu tenho colocado muito meus sonhos diante de Deus. Eu creio que falar do amor de Deus, assim, onde quer que eu vá, né? Viver o Evangelho mesmo em todas as nações e poder, assim, de alguma forma mostrar para as pessoas que vale a pena, né? Independente do que aconteça, né? Independente da dificuldade, que vale a pena estar vivo, vale a pena correr atrás dos nossos sonhos, né? Mas o meu grande sonho, na verdade, é ser visto como servo de Deus, sabe? E poder, de alguma forma, tocar na vida das pessoas sem precisar falar, sem precisar abrir a boca.
Hoje, Jonas Lettieri é alguém com uma história e um objetivo. Jonas é um cara que ama a vida, acima de todas as coisas, assim, ama a criação de Deus, sabe? Eu sou muito contemplador. Hoje eu passo por uma borboleta e fico olhando para ela, sabe? Uma flor. Eu amo a vida, sou apaixonado pela criação de Deus, sou apaixonado pela chance que Ele me deu de estar vivo. Eu amo as pessoas, eu amo conversar com as pessoas, eu amo falar de Deus, sabe? Eu acho que o Jonas é isso, cara, é uma mistura de alegria, de perseverança acima de todas as coisas, de uma força de vontade que vai além dos limites físicos e psicológicos. Assim, Deus me forjou da maneira mais difícil que eu imaginei, e ainda continua me forjando assim de maneiras muito difíceis, mas eu acho que o sorriso nunca vai sair do meu rosto, porque Ele está comigo durante todas essas dificuldades, essas batalhas aí. E é um prazer guerrear do lado do Senhor, né? Acho que o Jonas é isso, é um guerreiro do Senhor aí que está disposto a ir aonde quer que Ele me enviar.